Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva Com Você É, praticante certificado de EFT desde 2010. Fico muito contente de poder estar aqui depois de ao redor de uma semana que eu não venho fazendo lives, por causa dos meus compromissos coletivos Autores de Pelotas, durante a Feira do Livro, que se encerrou nesse domingo. E ainda tem mais eventos por aí. Sexta-feira tem a segunda semana da Catedral, né? Eu digo que é sexta-feira que o Coletivo Autores de Pelotas vai estar, né? Junto ao evento da segunda semana da Catedral. Eu até postei no meu Face, né? Vai ser uma semana inteira de atividades, mas o Coletivo Autores de Pelotas, e principalmente eu, né? O meu horário na escala na feira, nesse evento da Catedral aqui em Pelotas, vai ser sexta-feira, das 5 às 7, das 17 às 19, ok? Aguardo a todos lá. Fim de semana, tô na Bienal, na Feira do Livro Binacional de Aguarão, tá? Vai ser eu, o Charlie, Rainê e a Joyce Lima. Nós estaremos lá com o stand. Se conhecerem gente lá em Jaguarão, também já aproveite, já divulgue. Se quiserem aparecer também para me ver, vai ser uma delícia. E o meu assunto hoje tá complicado? Qual é o mapa da descomplicação? Porque a questão toda vou para um lugar, passo um tempinho que eu tô trabalhando naquele lugar, ou que eu tô convivendo com determinadas pessoas, começam a se repetir ciclos, né? Ciclos desconfortáveis, né? O EFT é para trabalhar as questões desconfortáveis, para a gente poder liberar o fluxo na nossa vida, a nossa existência, permitir o melhor, que a gente acesse o melhor com facilidade. Então, vem um cliente e trata mal, vem um chefe e despreza, ou vem o marido e implica, as crianças não fazem o que peça, nem o cachorro obedece. Não precisa ser tudo isso junto, tá? Mas você fala e parece que a sua voz vai pro vento, assim, né? Ela vai pros ares, ela não se encontra com nada, né? Nada que possa melhorar, nada que possa transformar, nada que possa chegar a resultados interessantes, e aquilo lhe tira do sério completamente, tá? E a questão toda, já posso adiantar que não são aqueles eventos que estão acontecendo ali a origem de toda a história. Quando a pessoa chega e ela vai e ela tem eventos desagradáveis, coisas que ela não consegue resolver, coisas que ela se confronta com eventos repetitivos, e aí ela tenta se separar daquelas pessoas. Por exemplo, tem lá um parente que é um chatão de galoche, aquilo te incomoda muito. Então aí você tenta evitar o convívio com aquele parente. Mas aí quando você vai no trabalho, você encontra um outro tipo de chatão de galocha, né? Você encontra uma pessoa que tem o mesmo tipo de comportamento, que lhe incomoda da mesma maneira, que lhe tira do sério de forma descompensada, que faz muitas vezes aquela sensação se repetir em você. E normalmente as pessoas nem percebem que aquilo é uma sensação repetitiva. O indício, sinal, porque o corpo está sempre emitindo sinais, né? Então, o sinal que aquilo é um evento repetitivo, primeiro, te tirou do sério. Segundo, você achou que aquilo foi injusto. Terceiro, você ficou incomodado em algum nível e aquele assunto depois ficou rodando na sua cabeça. Tá? Mesmo que as pessoas envolvidas não estivessem presentes, essa cabeça continuou rodando naquilo ali. Você tinha um colega teimoso, aquele colega te irritava. Aí você não convive mais com aquele colega, ou porque você mudou de trabalho, porque você se aposentou, porque ele se aposentou, ou porque ele foi para um outro setor. E aí se encontra outra pessoa com o mesmo perfil. O mais importante é perceber que a história não começou ali. Seu copo já tá cheio e aquela pessoa só fez o copo transbordar. Por isso que isso lhe incomoda muito. E esse sinal que lhe mostra que isso lhe incomoda, ele é o sinal mais importante que você poderia ter na sua existência. Que ele tá mostrando para você que você tá precisando trabalhar alguma coisa no seu passado. Normalmente é passado com os pais.
A gente aqui não está querendo encontrar nenhum culpado pelas nossas desventuras repetitivas ou por nossa falta de voz, por nossa falta de sermos compreendidos, né? Mas é muito importante a gente ir na origem das histórias. Muitos não querem ir porque é dolorido, porque é pesado, porque é traumático, mas é justamente por isso que precisa ir. Então, quando alguém chega e me diz assim, eu vou contar até a história de uma amiga e cliente minha, ela chegou, estava num trabalho, estava no mestrado na época, e aí a orientadora dela não dava bola para tese, não lia o que ela escrevia, e o tempo correndo. Aí ela consegue a trancos e barrancos finalizar aquele mestrado, vai para o doutorado. Procura um orientador, procura, pum! Mirem que tipo de orientador? Que não dá bola porque ela escreve. Que viaja para não sei aonde para fazer os seus cursos, para dar seus cursos, para ter contato com o equipamento, mas não vai lá e dá atenção para ela nem por e-mail. Ela manda informação e não responde. Aí o que acontece? A esposa deste orientador, vendo que a orientanda estava com dificuldades, vai lá e assume o projeto. Aí o que acontece? Ela também não assume o projeto. Ela assume no papel, mas ela some. Ela fica super envolvida com outras coisas que ela já estava fazendo. Então ela tá dando um passo maior que a perna. E ela ficando cada vez mais irritada. E eu dizendo para ela, olha, quem é que não te ouvia na tua infância? Quem é que tu acha que te abandonou na tua infância? Porque essa é umas perguntas-chave, né? Que a pessoa precisa fazer, porque dali é que começou o copo a encher. Copo emocional, né? Aí pois é, tem a história da mãe da minha mãe, a minha avó, que rejeitou a minha mãe, e minha mãe sempre tentando mostrar para minha avó que tinha valor, e eu vendo aquela história, vendo todos aqueles blá. Tá? Pois é, tudo isso é injusto pra ti, claro, mamãe tem que dar atenção, isso ela conversando comigo, né? Mamãe tem que dar atenção pro seu filho, pra sua filha, cuidar, porque a criança pequena não tem como se manter. Não vou embora que daqui a pouco tem EFT, tá bem? No final nós vamos fazer sequência de EFT para esse objetivo de hoje. E aí, chega um momento que ela, mesmo sabendo, não faz a EFT. Por quê? Decreto de lealdade à tribo. Como é que eu vou me safar dessa questão de não ser ouvida, não ser entendida, não ser apreciada, ser tratada como invisível? Como é que eu vou sair desse padrão se minha mãe ainda tá? Então aí a pessoa não faz EFT. E aí continua com os mesmos resultados. Bom, deixa eu continuar a história. Aí ela terminou o doutorado, a trancos e barrancos também, foi bem difícil, inclusive foi para ela difícil passar na prova de proficiência em inglês, né? E nessa prova de proficiência em inglês, ela tentou em vários lugares, tentou em 4 lugares diferentes. E aí ela passou no último lugar, na última tentativa, né? E já estava quase expirando todos os prazos, assim, tudo um estresse, uma correria, uma canseira. Bom, aí ela terminou o doutorado, porque só faltava a prova de proficiência no idioma. Ela conseguiu terminar. E o que aconteceu com ela? Foi trabalhar. Bem faceira, pegou um projeto para trabalhar, como se fosse um pós-doc, um pós-doutorado. Ela começa a ser tratada friamente pela chefe do laboratório. Tudo com o feminino. Eu até falei isso pra ela, tu viu que é tudo com o feminino? Aí ela termina aquele projeto e aparecem 2 propostas para ela. De ir para um emprego, ir para mais um outro projeto, não era um estágio, era um outro projeto. Aí ela olha assim, e o estágio e aquele projeto tinha chance de virar funcionária daquela empresa.
Ela vai e escolhe o projeto. E como é que ela é tratada no projeto? Como um ET. Ninguém se entrosa com ela. Não é só a chefe que mantém distância. Aí eu disse pra ela, olha, primeira coisa, chefe não é mãe. Ah, mas se tu já entendeu isso, né? Tu trabalhou aquelas questões que a tua mãe conviveu com a tua avó e que tu assistiu ou ouviu as histórias tristes de isolamento, abandono, rejeição? Eu preciso fazer. Tá, se tu não quiser fazer sozinho, vem fazer comigo no atendimento. Eu preciso fazer. Então, até hoje, para onde ela vai e as escolhas que ela faz dentro da área de trabalho são escolhas ou que a levam para eventos de rejeição ou ela não atrai oportunidades por um bom tempo. Porque daí não vem nada diferente que não possa ter evento de rejeição. Então aí, como não tem evento de rejeição nas oportunidades que estão aparecendo, não vem oportunidades. Então é importantíssimo fazer isso. Tá? E lá nos eventos de passado, eu trouxe aqui algumas perguntas assim que são importantes fazer, né? Eu acho que a primeira de todas, qual é a mensagem escondida nessa condição? E caso a pessoa não consiga perceber, é bacana pensar numa outra pergunta. Como eu me senti assim antes? Aí vai levar pro evento. Por exemplo, meu chefe tá me desprezando, meu chefe tá me ignorando, meu chefe tá me sobrecarregando. Isso é injusto. Quando você já se sentiu antes? Não, eu nunca me senti sobrecarregado na minha infância, mas minha mãe, mas meu pai, mas minha avó. Tá? Pode ser um dos eventos ou os 3 eventos. Na minha família eu tive os 3 eventos, né? Quando eu falo de eventos injustos financeiros, tá? Tive de todos os lados. E depois eu tive os meus. Porque como eu não tinha curado as questões do passado, os eventos voltam pra gente rever o que ficou para trás. Então, parte da nossa história aqui, nesse corpo físico, acreditando ou não em reencarnação, parte da nossa história é curar essas questões. É o principal propósito de vida, na verdade. A gente vai uma historinha por vez curando esse passado, essas vivências que antes não deram certo. E normalmente são naquele momento aqueles momentos de início de tomada de poder, né? Lá, muitas crianças começam a ter percepção do mundo aos 3 anos de idade. Outras só aos 5, 6. Mas indiferente é naquele momento de percepção de realidade, de interação com o mundo, e que você começa a ter a percepção, mas não tem poder de mudança. Então aí fica o evento registrado, ou a gente absorve, ou a gente rejeita o evento, ou a gente copia o evento. Tudo isso ligado a decreto negativo de lealdade à tribo. A super crença de lealdade à tribo. Que eu já fiz um vídeo bem legal sobre isso. E aqui hoje eu trago a questão, que perguntas a gente fazer. Então a primeira é essa pergunta com a mensagem escondida. E depois a segunda, quando eu me senti assim antes. Se eu tivesse passado 2 coisas para vocês, eu passaria só essas 2. Daria para fazer muito trabalho de limpeza emocional com essas respostas. Quando eu passei por isso antes, traz a técnica do palquinho e da carta de desabafo. A carta de desabafo, você vai lá, escreve toda a história e depois faz EFT com ela e até sumir os desconfortos. E a técnica do palquinho é aquela que você bota a pessoa num palco e diz tudo que tá atravessado desde aquela época que aconteceu aquilo.
Tudo batendo nos pontos, não é só para dizer, é para estimular o corpo a liberar aquilo, por isso que tem as batidinhas nos meridianos. Então, assim, essas duas técnicas, elas são básicas para qualquer resultado que a pessoa queira. E não pode esquecer essa pergunta: quando é que eu me senti assim antes? E qual é a mensagem que esse evento está querendo me dar? Esteja aberto para as respostas. Né? É aquela história, né? Eu quero me curar, eu quero progredir, porque se curar é progredir. Eu quero progredir, eu quero prosperar, eu quero transformar meus resultados, mas quanto eu estou aberto a entrar numa nova realidade, a deixar o passado no passado. Eu ontem terminei de ver com meu marido Zodiac. É um filme de 2000, agora não lembro se é 2006, acho que é 2006. Tava vendo aqui na TV, Netflix. E aí é a história de um serial killer. E aí o rapaz encasqueta, que ele é um cartunista, e ele encasqueta que ele quer desvendar quem é o cara, já que a polícia não consegue, vão passando os anos e a polícia não consegue, as pessoas vão envelhecendo, vão trocando os funcionários, as pessoas vão morrendo, vão vindo outros no lugar e não consegue desvendar quem foi o serial killer que fez tudo aquilo, porque o cara tinha uma conduta repetitiva do tipo, ia lá, matava 2 pessoas e depois informava a polícia. Ele ia lá, dali um tempo, e matava mais 2 e informava a polícia onde é que estavam os corpos. Então, assim, no final, depois, não sei se 16 ou 20 anos, já tinha passado todo esse tempo, pessoas já tinham desistido de trabalhar no caso, né? E não entendiam a lógica de por que tinham parado os assassinatos, ou as tentativas, porque tiveram 2 que sobreviveram, 1 ou 2 que sobreviveram. O rapaz que era o cartunista, ele decide que ele vai na origem da história, vai rever todos os fatos e vai encontrar o cara. E aí ele consegue encontrar o cara. Conseguem provar, depois de quase 20 anos, quem era o serial killer. Só que daí, quando a polícia vai falar com ele, ele tem um infarto e morre. Meu marido disse assim: pô, depois de todo esse sacrifício, todas essas dificuldades, todos esses anos, o cara morre. Hã? E eu disse pra ele: ué, a mensagem é bem clara. Deixar o passado no passado para todas as pessoas envolvidas. Claro que é difícil, né? Claro que é trabalhoso, mas para isso tem técnicas. A EFT para mim é a melhor de todas. Pra gente deixar o passado no passado, porque o futuro diferente não se constrói com um passado idêntico. Um passado repetitivo. Eu me lembro que eu vi o filme Lovely Bones, que é Um Olhar do Paraíso. E aí a menina conta a história como o serial killer pegou ela. Né? Ela já tinha feito a passagem, ela já tinha morrido e tá contando depois da morte como é que foi a história dela. E até o final ninguém encontra o corpo da guria. E passam-se anos, o corpo nunca é encontrado. A história nunca é realmente confirmada. E na verdade, o serial, é sabido, os pais descobrem quem é o serial por causa da outra irmã, né, da outra filha, e porque a outra filha invade a casa do suspeito e rouba um caderno. Então, quando tudo ia se desvendar, ele some. Ele muda, ele percebe que estão invadindo a casa dele, que estão pegando as informações do que ele está fazendo de errado, que ele bolava toda uma casa, assim, uma casa escondida para botar a menina antes e matar a menina e abusar da menina e fazer tudo que queria, né? E aí não fica desvendado.
Então, assim, o filme mostra que ela passa, depois de fora do corpo, tentando provar que ele era o culpado, ela não consegue. Mesmo provando que o cara era o culpado, o cara some. Então, assim, muitas vezes é deixar pra lá. Você quer ter novas experiências, primeiro você vai ter que ir lá, limpar aquela bagagem que te prende ainda ao passado, que tem uma memória, que tem uma mensagem principalmente pra você ali. E muitas vezes essa mensagem é deixar o passado no passado. Deixar esse passado ir. A gente quer com essa mente restrita e o ego ao acesso a informações, a gente quer deixar que isso seja motivo para a gente ficar preso numa situação e aí deixa de viver tantas outras coisas bonitas. Eu tava fazendo assim uma retrospectiva dos últimos 2 anos para mim, né? E eu pensei assim, eu passei por tudo isso e mesmo assim eu continuei fazendo as lives, eu escrevi um livro, eu publiquei esse livro, eu decretei que eu ia aparecer, eu decretei que ia ser fácil vender, eu decretei e as coisas acontecendo ainda estão acontecendo, os benefícios ainda estão vindo. Então, quando a pessoa chega e diz assim, esse passado me assombra, faça essas perguntas. Qual é a mensagem nesse passado? Quando é que eu me senti assombrado antes? Se nessa assombração do passado estiver lá negligência, quando é que fui negligenciado antes? Se nessa situação desagradável tiver a questão de não ser ouvido, quando é que na minha infância eu não fui ouvida? Quando é que eu senti que a minha voz não tinha capacidade de ser percebida pelas pessoas? Quando é que não fui vista? Quando é que fui rejeitada? Porque também são sinônimos, né? Não ser ouvido, o corpo entende como uma forma de rejeição na infância. E aí, vai fazer o que com isso? Embaixo do tapete? Dentro do armário? Dentro do poço? Ou vou parar de carregar essas bagagens desnecessárias? A importância da gente fazer essas perguntas certas. Sempre lembrando, tá complicado? Tem mensagem e tem passado. Tá difícil de resolver? Tem mensagem e tem passado. Muitas vezes são só ecos do passado, são finaizinhos, são coisinhas que ainda precisam ser polidas. Mas a gente não pode deixar isso pra lá, ok? Porque a gente tá sendo negligente com o nosso propósito de vida. As pessoas, eu não sei qual é o meu propósito. Se cuidar. Limpar o passado. Mudar a relação com o passado. Pegar as mensagens do passado. Puxa, isso é bastante serviço. Mas eu quero fazer uma coisa grandiosa. As coisas grandiosas começam dentro de nós. Nós somos a representatividade, nós somos um microcosmos, mas nós somos a representatividade do macrocosmos, do todo. Eu gosto muito quando aparece no Facebook, a pessoa quer ajeitar o mundo, mas não ajeita a cama em casa. Comece ajeitando a cama. Que as coisas grandes, gigantescas, mas não começa se treinando nas pequenas. Que não tem menos, não é que tenha menos valor as pequenas, mas são as mais próximas de nós, as que estão ao nosso alcance. Eu sempre pergunto às pessoas, ok, quando é que você já sentiu isso antes? E as pessoas, elas esquecem dessa pergunta. Isso tinha que estar escrito assim na parede, na porta da geladeira. O que esse evento desagradável quer me dizer? Qual é a mensagem desse evento desagradável? E a outra pergunta,
Aonde eu senti esse estado desagradável antes? Antes desse evento que tá me apurrinhando agora. E aí as coisas começam a pular, os assuntos, porque o inconsciente é assim, ele vai jogando o que tu vai pedindo. E tem tudo lá arquivado organizadamente. Só que não tá visível. Porque não tá visível porque a pessoa não tá disposta àquilo ali, naquele momento, não tá aberta. Tá com outras prioridades. Então, assim, técnica palquinho, técnica da carta de desabafo com estas listas, né? E fazer as perguntas. Necessário fazer perguntas. Usemos o nosso cérebro para coisas assertivas em nossa vida. Não deixemos o cérebro ser o comandante, nós comandamos o cérebro. Tem um monte de coisa que ele faz no piloto automático. E a gente se acostuma com as coisas, com os desconfortos, com as inseguranças, com os medos, com as feridas, os traumas, porque o cérebro é assim. Quando a gente está no corpo, tá? O cérebro pega os eventos rotineiros e para de olhar para eles. Para não sobrecarregar de mensagens, para trabalhar com o mínimo de energia. Então, somos nós que fazemos as perguntas de poder. O cérebro só obedece. Se eu disser agora, pense numa maçã vermelha, pum! Você deu um comando, o cérebro obedece. Pense num Fusca azul, pum! Deu comando, o cérebro obedece. Se eu não der nenhum comando para ele, ele vai trabalhar nos velhos comandos. E aí a gente acha que é o destino. Oh Deus que quis assim. Bastante cuidado. Isso não é retomada de poder. Isso é só repetir histórias. Vamos à origem delas? Elas param de se repetir. Quero dar uma rica noite, pessoal. Nós já vamos fazer prática de EFT, não foge daí. Iriana, Ana, Adriano, Ashish, Miriam, Sandra, Graziele, Thaís, Cláudia, Vanassi, Iriana, Magui, Marisa, Sandro, Patrícia, Sheila, Solange, Lélia, Ana Minuti. Rica noite a todos, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos à prática de EFT para sair de padrões repetitivos, desagradáveis e desconcertantes. Vamos lá, respira fundo. Preparei um script legal aqui para a gente fazer a sequência de EFT, né? Porque eu sempre deixo um material já preparado para vocês, para a gente poder fazer prática de EFT juntos. Então, respira fundo, solta, topo da cabeça. Eu ainda não consigo identificar o que me tirou do sério assim no passado. Isso deixa a minha vida trancada. Mas parece que não sei por onde começar. Será que foi na minha infância? Será que foi com meus pais quando eu era pequena? Será que tudo isso tem alguma mensagem para mim? Mesmo que eu não entenda a mensagem, escolho ir na origem dos fatos. Sejam eles quais forem. Pois sei que levo a cura e entendimento para eles.
Minha vida que me saturou e agora com o evento atual transbordou. Tudo isso me fazendo sobrecarregada com o passado não digerido. Eu aceito estar aqui agora e me abrir para a cura. Mesmo que eu não saiba como e onde estão as origens. Mesmo que tenha uma parte de mim que não queira ver ou mesmo sentir. Mesmo que uma parte de mim nem percebe a profundidade das feridas e angústias guardadas. Escolho me abrir para ir na origem, para esvaziar esse corpo emocional. Eu mereço essa liberdade de seguir sem o peso do passado. Eu tenho esse direito de seguir. E eu aceito as possibilidades de seguir, deixando o passado no passado. Respira fundo. E solta. Então ficou mais uma live aí para vocês. Tava com saudade. Replay circular no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Né? E para mim, imensa alegria poder estar aqui, poder passar mais informações para vocês. Rica segunda, rica semana e até a próxima live. Tchau!